Mas antes de começarmos esse vídeo, quero mostrar para vocês uma loja de camisas de time internacional e nacional. Confere aqui o anúncio dela. Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um mando do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você garante 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Salve, fiel youtubers, com vocês estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo do nosso Corinthians, certo? Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2, um jogo quase perfeito do Corinthians, quase. Porque no segundo tempo o Corinthians começou a sofrer de novo, certo? Eu vou explicar tudo para vocês nesse pós-jogo meu. Eu sou o Bruno e você está na central SCCP. Então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de pós-jogos e bora lá, certo, fiel? O Corinthians hoje, ele começou na escalação 3 zagueiros, assim como foi na partida contra o Grêmio, certo? A única diferença é que o Raniel entrou e o Pedro Raul foi titular do Corinthians, certo? Ao lado do Giovani. Mais uma vez, o Garro e o André Ramalho no banco, Félix Torres se tornou a equipe, enfim. A mesma equipe que enfrentou o Grêmio, com a diferença de que o Pedro Henrique, certo? Saiu para entrar o Pedro Raul, o Giovani na partida também. Ele não colocou o Ronaldo nem o Garro, deixou o meu campo com o Raniel, Charles, enfim. O time do Corinthians, certo, no primeiro tempo, jogou muito melhor que o Bragantino, muito. O Corinthians amassou o Bragantino no primeiro tempo, certo, fiel? Tanto que a gente, com menos de 15 minutos, já tinha feito 2-0 no Bragantino. E era para ter feito muito mais no primeiro tempo. O time do Corinthians entrou ligado no jogo, entrou pressionando a saída de bola do Bragantino. O time do Corinthians, ele inverteu muitos passes. Foi perfeito o time do Corinthians no primeiro tempo. Tanto que o primeiro gol do Corinthians foi numa reposição rápida que o Hugo fez pro ataque, certo? Onde ele tocou pro Thales Magno, o Hugo Souza, ele repôs a bola depois de defender. Colocou o Thales Magno avançou. Enfim, depois colocou o Pedro Raul na cara do gol, que ele chutou, mas deu um passe pro Giovani, que entrou e fez o gol. Esse foi o primeiro gol do Corinthians. Depois de alguns minutos, o Thales Magno conseguiu fazer o seu próprio gol, onde ele toca para o Matheus Bidu. Matheus Bidu inverte o jogo para o Pedro Raul. Pedro Raul toca de cabeça para o Thales Magno, que entra chegando, finalizando em cima do goleirão 2-0 Corinthians. Vai destacar uma ótima atuação do Pedro Raul servindo os gols, né? Tanto para o Giovani quanto para o Thales Magno. E o Thales Magno sendo a estrela, Thales mágico, né? Como fala. Cara, o time do Corinthians no primeiro tempo foi muito bom, marcando bem o Bragantino, certo? A marcação no primeiro tempo contra o Bragantino foi muito eficaz, muito. O time conseguiu marcar bem, conseguiu sair jogando bem. E, cara, teve a oportunidade ali do Pedro Raul, que ele dominou e meteu um chute que o goleiro pegou. Ótima defesa do goleiro do Bragantino. Teve outro lance que ele saiu cara a cara com o goleiro Bragantino após o zagueiro do Bragantino ramelar no lance, certo? Deixou o Pedro Raul sozinho na cara do gol. Ele tentou driblar o goleiro, mas acabou escorregando, né? Acabou tropeçando ali, não conseguiu chutar depois que driblou o goleiro. Então assim, era pro Corinthians ter feito muito mais gol no primeiro tempo. Era pra ter pelo menos feito uns 4-0 só no primeiro tempo. No segundo tempo, o time do Corinthians muda, certo? Ele coloca o Rian Gustavo no lugar do Raniel. E eu acho, galera, hoje em dia, atualmente, que o Rian Gustavo tem que ser mais titular do que o Raniel. Para mim, o Rian Gustavo é titular no Corinthians no lugar do Raniel. Essa é apenas a minha opinião. Mas o time do Corinthians no segundo tempo começou com muita pressão no Bragantino, certo? O Corinthians sofreu esse segundo tempo do Bragantino. Ainda bem que a gente conseguiu ainda empatar esse jogo. Empatar não, quer dizer, ganhar esse jogo. Ainda bem que a gente conseguiu manter o resultado da vitória, porque o time do Bragantino veio com tudo pra cima da gente. A sorte é que a gente tem um ótimo goleiro, que é o Hugo. A gente não pode tomar essas bolas enfiadas. Vocês viram o passe que ele deu, o Dior Sacha chutou e o Hugo Souza defendeu. O time do Corinthians não pode tomar esse tipo de passe. E num gol cagado do Elinho, certo? Porque assim, galera, bola rebateu, sobrou nele, ele chutou, enfim.
gol, certo? O Suárez, que estava amarelado, não conseguiu impedir o cara que deu passe pro Elinho. Então ele ficou com medo de fazer a falta e a gente acabou sofrendo o gol, certo? E teve outros lances também, que se não fosse pela ótima atuação do Hugo Souza, o Corinthians poderia até ter cedido um empate contra o Bragantino. E ainda bem que a gente conseguiu sair com essa vitória importante, certo? Fora de casa. Agora, dentro de casa, na Química Arena, vamos fazer a nossa lição de casa para sair classificados e ir para as quartas de final da Copa do Brasil. Ele coloca o André Ramalho para fazer a volância, assim como foi no jogo da Copa do Brasil. Só que nesse jogo em específico, eu não achei que funcionou tanto assim o André Ramalho no meu campo. Para mim ficou ficou um pouco de espaço no meu campo, ficou meio esburacado ali. Mas tá bom. Né? Depois ele substituiu as peças que estavam cansadas, colocou o Garro no jogo, que não conseguiu se mostrar muito no jogo, o Rodrigo Garro, infelizmente. Mas a gente conseguiu segurar até o final a pressão do Bragantino e saímos vitoriosos, certo? Então agora vamos focar no Brasileirão. Depois, bora ganhar na Neoquímica Arena, em Itaquera, pra gente já se classificar direto para as quartas de final. Mas o time do Corinthians com o Ramon Dias melhorou muito, assim. O Pedro Raul nesse jogo me surpreendeu, certo? Ele foi muito bom em servir os atacantes. Ele até finalizou bem, certo? Só que infelizmente não fez o gol. Assim, o Corinthians precisa de atacante, ainda precisamos de atacante, certo? Só que o Pedro Raul hoje se mostrou muito eficaz e vamos ver se o Ramon Dias vai dar sequência pro Pedro Raul enquanto o Roberto está fora, né? Mas o Thales Magno, cara, esse vai ser titular. Que contratação o Corinthians fez? Claro que é por empréstimo, ano que vem acaba, mas eu não duvido nada que o Corinthians faça algum esquema para tentar adquirir o jogador por completo, caso ele ainda continue jogando muito bem, como está jogando esses dois últimos jogos. Primeiro jogo de estreia fez gol, segundo jogo já fez gol, enfim. Thales Magno realmente foi um achado do Corinthians que o Ramon Dias pediu e realmente está dando muitos frutos para nós, né? Mas enfim, fiel. Agora a gente tem que melhorar mais a segunda parte do jogo, o segundo tempo, porque a gente sofre mais. Tá certo que é pelo desgaste físico também, mas o Caixinha, o técnico do Bragantino, conseguiu arrumar o Bragantino e por isso a gente sofreu mais no segundo tempo. Mas a gente conseguiu sair vitoriosos. Agora falando individualmente dos jogadores, o que eu achei? O Hugo Souza, uma ótima atuação do goleiro Hugo Souza, se não fosse por ele, era para ter cedido o empate, então ótima atuação. Falar sobre o Mateuzinho, cara, o Mateuzinho assim, o Mateuzinho foi bem nesse jogo, eu gostei da atuação do Mateuzinho, ele tá dando uns cruzamentos muito mais precisos, a evolução que ele tá tendo com o Ramon Dias é bem interessante, eu tô gostando demais do Mateuzinho, boa atuação do Mateuzinho. Kaká, uma atuação regular. Gustavo Henrique, uma atuação boa. Eu gostei da atuação do Gustavo Henrique. Foi mais seguro, enfim. Félix Torres, uma atuação regular. Bidu, uma atuação do Bidu. Apesar de ter feito o passe pro Pedro Raul tocar de cabeça pro Thales Magno, eu achei uma atuação regular do Bidu. Tá? Eu não sei se eu vou preferir o Bidu ou o Hugo ainda, mas nessa formação de 3 zagueiros, o Bidu é bem melhor, porque ele é um ala muito mais ofensivo do que o Hugo, certo? Então, pra mim, se for jogar com 3 zagueiros, o Bidu é mais ofensivo, então é melhor o Bidu. Tá certo? Ranieri hoje não foi péssimo, foi até regular. Né? Vou deixar o Ranieri como regular, conseguiu recuperar algumas bolas ali, uns desarmes feitos, então regular. Falar sobre o Charles também foi outro jogador regular do Corinthians, não fez uma partida boa, como eu vinha mencionando jogos atrás, só que ele foi regular no jogo. Né? Vamos falar agora sobre Thales Magno, ótima atuação do Thales Magno. Ele cansou na segunda etapa e também os passes não chegavam nele, mas foi uma ótima atuação, ele conseguiu driblar bem, conseguiu passar muitas vezes a bola, conseguiu fazer o gol, então foi muito importante o Thales Magno, uma grande contratação do Corinthians, que com certeza vai ser titular quando tiver 100%, né, com o físico já em dia, enfim. Caso ele, né, eu acho que ele vai ser muito titular, na minha opinião. Eu acho que ele não vai ser porque ele tá recuperando o físico ainda, mas a gente viu que ele já aguentou jogar o primeiro tempo, o segundo tempo ele saiu, mas ele aguenta jogar um tempo pelo menos. Falou Pedro Raul, ótima atuação do Pedro Raul. Apesar de não ter feito gol, eu gostei da atuação do Pedro Raul, tá certo? Ele foi um cara que tentou buscar ajudar os companheiros de equipe, tentou fazer o seu gol e não conseguiu. Claro, se ele fizesse, a gente estaria com 4, 3 gols para cima do Bragantino. Mas ótima atuação do Pedro Raul é o que define. Finalmente ele voltou a jogar bem. O Giovani colocou uma boa atuação no Giovani. Assim, eu não vi muito o Giovani no jogo, só vi o lance do gol. Boa atuação do Giovani. André Ramalho. O André Ramalho
fez uma atuação regular. Eu sempre elogio ele, falou que foi uma boa atuação, ótima, mas hoje foi regular, por estar no meio de campo assim na área da volância, que ele também faz, não com maestria como pode da zaga, mas regular. Rian Gustavo. Rian Gustavo pra mim foi uma atuação regular também, regular. Quem mais entrou? Vamos ver aqui. Rodrigo Garro, uma outra atuação regular. O time do Corinthians hoje jogou muito bem. Só que a gente vacilou no segundo tempo. Se a gente não conseguisse ceder esse gol e jogasse um pouquinho mais para cima do Bragantino no segundo tempo, seria um jogo perfeito do Corinthians, quase perfeito, porque a gente deixou o Bragantino chegar muitas vezes na nossa área, certo? Colocou a gente em perigo, né? Mas assim, Pedro Henrique, colocar ele como regular também. Sobre o Matheus Araújo, outra atuação regular dele, enfim, não comprometeu e nem agregou, então regular a atuação do Matheus Araújo, que entrou ali no final do segundo tempo também. Tá? Os jogadores que entraram no segundo tempo do Corinthians foram bem regulares, certo? Ninguém foi péssimo assim, mas foi regular. Mas eu quero saber de você, fiel, o que você achou desse jogo do Corinthians pela Sul-Americana? Comente aqui a sua opinião que eu quero saber. E nos vemos no próximo pós-jogo.